Mesmo que você não goste de rock, você com certeza conhece esse riff. Esse é o riff Black Dog da banda Led Zeppelin. Mas você já tentou parar e contar esse riff? Ele confunde muita gente. Is a 9 count. So I'm writing it out here as a measure of 4 and then a measure of 5. But again, the purpose of this is to prove that it's in 4/4. No matter what you hear, it's in 4/4. That song has always tripped me up. Every time I play it, whether it's with a band or with the song itself, I always feel like I'm sort of floating. You'll hear a lot of guys say that last phrase of Plant is in 5, but it's not. Cada lugar que você olha na internet tem uma partitura ou uma tablatura diferente. Mas afinal, o que está acontecendo aqui? No vídeo de hoje, eu vou explicar por que esse riff confundiu John Bonham, John Paul Jones, confundiu você, confundiu a mim, e eu vou tentar explicar a melhor maneira para você contar esse riff. Já adianto que existem várias maneiras diferentes, mas eu irei tentar passar a mais simples e, quem sabe, acabar com essa confusão de uma vez por todas. Então, fica comigo nesse vídeo, porque ele está muito, muito legal. E você não vai se esquecer de dar um like e se inscrever. Vamos começar pela introdução, aquela parte que intercala os vocais poderosos do Robert Plant com o riff icônico da banda. Se você quiser, faz um teste, coloca a música para tocar aí, pausa esse vídeo e tenta contar. As chances são altas que você vai se enrolar. E eu já vi muitos jeitos diferentes de transcrever essa parte. Eu separei 2 para você aqui. No site do MuseScore, você encontra o que eles chamam da partitura oficial. E aqui você encontra um compasso 4x4, seguido de um compasso 5x4, e no final temos um compasso 5x8. Mas olha só o site da Songster. E a Songster costuma ter as melhores tablaturas. As tablaturas da Songster costumam ser muito boas. Mas olha só como eles transcreveram essa introdução de Black Dog. Começa com um compasso 11x4, aí depois vai para o 4x4, 5x4, 5x8, volta para o 4x4, temos um outro 5x8 aqui, 17x16. Cara, eu não sei você, mas para mim isso só confunde ainda mais as pessoas. Na minha humilde opinião, é que você não tem como transcrever essa introdução do Led Zeppelin perfeitamente. É mesmo, é? Isso aqui é um exemplo clássico de uma banda tocando no feeling, sem metrônomo, sem clique. Os vocais do Robert Plant são soltos, né? São vivos, ele não é muito preciso. E eu vou provar isso para vocês. Essa aqui é a gravação de estúdio e eu separei os trechos da melodia do Robert Plant e do riff da banda. Robert Plant está aqui em laranja. A primeira vez que ele canta a melodia dele, ele leva um total de 6 segundos,6. Já na segunda vez, apenas 6 segundos. Depois, 5.8 segundos, ou seja, a melodia está ficando mais rápida, né? O espaço entre a melodia e a banda entrando varia. O riff em si ele é bem consistente, a gente tem aqui 5.28, 5.27, quase 28 e 5.28 de novo. Então o riff está bem preciso, mas os vocais do Robert Plant não, eles estão ficando cada vez mais rápidos. Inclusive isso foi discutido durante as sessões de ensaios. Abre aspas para John Bonham, o baterista da banda. A gente não pode contar a partir de onde você parou, porque seus vocais podem ser diferentes. Se sua voz passar meio tempo, a gente está ferrado. Tá, ferrado não foi bem a palavra que John Bonham utilizou, mas tem crianças assistindo esse vídeo. Então por isso não dá para contar perfeitamente, porque tá no feeling, tá no visual. Inclusive, se você ouvir com atenção, você consegue ouvir o John Bonham batendo uma baqueta na outra toda vez, logo antes do riff entrar, justamente indicando para a banda quando eles devem entrar para não se perderem no tempo. Preste atenção. E eu não posso enfatizar o suficiente a importância da comunicação visual em uma banda. Se você tem uma banda, se você já teve uma banda, você sabe do que eu estou falando. É muito, muito, muito importante essa comunicação visual. Muitas vezes a gente não está nem contando, a gente está apenas olhando um para o outro. Olha só, por exemplo, esse encerramento de uma música que a gente gravou no nosso DVD. Eu tinha apenas 16 anos. Vocês vão ver que eu não estou contando nada. Estou apenas olhando para o meu baterista e o baixista também está olhando para o nosso baterista para saber exatamente quando a gente vai fazer os ataques e encerrar a música.
qualquer tentativa de transcrever 100% que foi tocado no estúdio vai gerar muita confusão, como a gente viu aqui no site do Songster, compassos 17/16, 11/4. Se você reparar bem, o andamento muda, cada compasso o andamento muda. 172, 160, 164, 150, 172. Isso é muito confuso. Isso atrapalha mais do que ajuda. E aqui vai uma opinião minha, talvez uma opinião que muitos músicos de formação não vão concordar. Mas eu sou engenheiro, eu não sou músico, não tenho nenhuma formação em música, e como engenheiro, muitas vezes eu vou para o lado pragmático das coisas. E a minha opinião é que a partitura, ela não precisa ser 100% precisa. O mais importante é que ela seja simples, fácil de entender. Se ela passar 90% da informação, para mim já é o suficiente. Os últimos 10% cabe ao músico, né? Cada pessoa que for tocar Black Dog vai tocar de um jeito diferente. Eu vou tocar esse riff diferente do Jimmy Page, diferente do Kiko Loureiro, diferente do Steve Morse. Qualquer guitarrista vai se expressar de maneira diferente. E isso é a arte, isso que dá vida à música. Então a partitura, ela tem que te dar ali 90, 95% da direção. O resto fica a sua margem de interpretar. E mais importante ainda, ela tem que ser simples. Quanto mais simples, melhor, mais fácil para a pessoa que vai executar a música, por mais que ela não seja precisa. Eu sou 100% contra, por exemplo, essa partitura que a gente viu do Songster, com vários compassos malucos, alteração de andamento. Eu acho que isso não é o caminho certo. O caminho certo é você colocar algo simples e depois cabe ao músico interpretar da maneira que ele quiser. Isso é arte. Então, para mim, a maneira mais simples de você transcrever essa introdução é a seguinte. Tá tudo em compasso 4/4. Hey, hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. E a gente tem um compasso 5/8 logo antes do riff se estabelecer. Repare que eu adicionei uma fermata ao final do primeiro verso cantado por Plant, justamente para refletir a linha melódica mais demorada dele, conforme vimos há pouco no vídeo. A maioria das pessoas bota um compasso 5/4 para compensar essa demora do Plant, mas eu não acho que foi assim que o Led Zeppelin concebeu a música. Por isso, na minha opinião, a fermata é mais apropriada. Beleza, essa foi a introdução, mas não acaba aqui. Quando o riff se estabelece, existe um outro momento da música que gera muita confusão, inclusive confundiu os próprios membros do Led Zeppelin. Segundo o biógrafo Keith Chadwick, o grupo teve dificuldade com a reviravolta, especialmente John Bonham, que segundo Keith não conseguia entender e acompanhar as mudanças rítmicas do riff. Por isso, a solução adotada por ele foi tocar tudo em 4/4, ignorando os diferentes padrões rítmicos. A parte em questão que confundiu os membros do Led Zeppelin e que confunde muita gente até hoje é essa aqui, ó. Tem até um vídeo muito famoso do Tyler Larson, do canal Music Swing, que ele alega que ninguém toca esse riff certo. Segundo ele, John Bonham entra com uma caixa e um bumbo atrasados. Even if I play the riffs exactly how they're recorded, all the right notes are there, all the rhythm is perfect, it still just doesn't sound like the original. E esse é um canal bem legal, eu recomendo a vocês darem uma olhada, mas nesse caso eu preciso discordar do Tyler. Não tem nada disso acontecendo. Na verdade, o que está acontecendo aqui é uma coisa simples, chamada síncope, causada pela polirritmia. E eu já falei sobre polirritmia nesse canal, justamente analisando outro riff do Led Zeppelin, Kashmir. Se você quiser mais detalhes, dê uma olhada nesse vídeo, mas basicamente, polirritmia é quando a gente tem dois ritmos, dois pulsos independentes acontecendo ao mesmo tempo. Então bora lá, vamos explicar essa parte de uma vez por todas. O primeiro ponto é que essa seção está toda em 4/4. Toda em 4/4. E isso fica bem evidente se a gente escutar apenas a bateria do John Bonham. Muito fácil de contar, bora lá. 1, 2, 3, 4. Agora, a confusão acontece quando a gente escuta só a guitarra e o baixo e tenta contar os mesmos 4/4, você vai ver que não funciona. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1.
Isso acontece porque essa parte do riff não está em 4x4. Bora para a partitura. Essa seção do riff consiste em 3 frases iguais de 9 colcheias, ou seja, seria um compasso 9/8. Por isso você pode reparar que o downbeat da guitarra, a nota forte de chegada do riff, vai se deslocando para a direita em 1/8 de tempo a cada compasso, porque a bateria de Bonham segue o padrão bem simples e reto do 4x4. Logo depois o riff tem uma frase em 5/8. Se a gente somar 3 compassos de 9/8 com um compasso 5/8, temos um total de 32/8, que é equivalente a 16/4, ou seja, 4 compassos de 4x4, que é justamente quando as batidas se reencontram. E essa pra mim foi uma solução genial do John Bonham. Ele falou: cara, tá tudo muito confuso, eu vou tocar tudo em 4x4 e a gente se encontra lá na frente, beleza? E o resultado que isso deu foi muito legal, porque a gente tem essa mistura, né? A gente tem de um lado os elementos progressivos, né, com figuras rítmicas não muito comuns das guitarras do Page e do baixo do John Paul Jones, e do outro lado aquela batida bem rock and roll, bem reta do John Bonham, mantendo tudo muito reto, e tem uma mistura muito interessante acontecendo, né? O Led Zeppelin tem esse elemento progressivo sim, mas sem perder a essência rock and roll. Outras bandas provavelmente abordariam esse riff de outra maneira. Por exemplo, se fosse Dream Theater, eles com certeza abraçariam essas mudanças de compasso e fariam algo muito mais rebuscado, algo do tipo assim, ó. Ainda bem que o Led Zeppelin não é o Dream Theater. Então é isso, pessoal. Black Dog é uma música que desafia qualquer um que tenta colocar ela numa caixinha. A gente viu que ela é livre, ela não foi gravada no metrônomo, ela foi feita numa época em que a banda gravava no estúdio, olhando um no outro, ensaiando muito e sem a ajuda das ferramentas modernas que nós temos. Então toda vez que você for contar Black Dog e você se enrolar, tudo bem. Eu me enrolei, o próprio John Bonham se enrolou, o próprio John Paul Jones se enrolou, todo mundo se enrola. E talvez seja aí que mora a magia. Para você que chegou até o final desse vídeo, muito obrigado por acompanhar do início até o fim. Eu arrisco dizer que você gosta desse canal, que você gosta de análises musicais. Então se for esse o caso, me faça aquele grande favor do início, caso você não tenha feito ainda. Se inscreva no canal e dê like, porque isso me ajuda demais. E se você quiser contribuir mais ainda, considere se tornar um membro do canal para alguns mimos exclusivos, porque isso me ajuda muito a chegar cada vez mais próximo do meu sonho, que é transformar isso aqui em uma carreira e poder trazer mais conteúdos para vocês. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.